Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje de História, a gente vai estudar sobre a pré-história americana e brasileira. Como eu falei na aula passada, a nossa história é um pouquinho diferente daquela pré-história que aconteceu na África e na Europa. Mas antes de nós entrarmos nesse conteúdo, a gente vai dar uma revisada em tudo que a gente veio estudando desde lá do começo do ano até agora. Então, nessa revisão, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vejam se vocês estão aptos a responder elas. E caso vocês não estejam, é bom vocês darem uma revisada, deem uma olhada no caderno para conseguir responder essas questões básicas para a gente ir avançando no conteúdo, tá? Então, o que a história estuda? Sobre o tempo histórico, qual é o calendário que guia o tempo histórico? Né? E o que significa a abreviatura ACDC? Como eu chamo um grupo de 10 anos? 100 anos? 1000 anos? Como que eu calculo o século? Como eu descubro a qual século pertence determinado ano? Quais são aquelas duas regrinhas? Ainda sobre o tempo histórico. Tradicionalmente, a história é dividida em 5 períodos. Quais são os 5 períodos históricos? O que são fontes históricas? Quais são os 5 tipos de fontes históricas que existem? Vocês conseguem me dar exemplos? Sobre a pré-história, quando ela começa e quando ela termina? Quais são as duas teorias sobre o surgimento das pessoas que a gente estudou? O que diz cada uma das duas teorias? Qual delas é a científica? Quais são as diferenças entre o Neolítico e o Paleolítico? Quando cada um desses períodos começa e quando ele termina? Como as pessoas se alimentavam? Como eram as ferramentas? As utilidades do fogo? O que a Revolução Agrícola mudou no modo de vida das pessoas da pré-história? Sobre o trabalho, quais eram as funções femininas, as masculinas? O que o excesso de alimento provocou nas relações de trabalho? Como que as aldeias, que eram simples organizações políticas, vão se transformar em organizações mais complexas, que é o Estado? Quais foram os metais que começaram a ser manipulados pelos seres humanos? Ok? Espero que vocês tenham conseguido responder essas perguntas para a gente dar continuidade ao assunto. Caso tiveram alguma dificuldade, retomem esse conteúdo, ok? Então, sobre os primeiros americanos. Então, esse é o continente americano, o Brasil está aqui. E o que se pergunta é onde os seres humanos surgiram. Isso a gente já viu, né? Os seres humanos surgiram aqui na África, né? O ser humano mais antigo encontrado, quem foi? A Lucy, né? Era uma fêmea, ela teria vivido aqui no planeta 3,2 milhões de anos atrás, né? E ela era uma Australopithecus. Como chegaram até a América se surgiram na África? A gente está falando da pré-história, um tempo que não existia avião, que não existia navios, né? Se vocês forem pensar, então, que o ser humano surge na África, para ele ir para a Europa, para a Ásia, é tranquilo, né? Dá para ir caminhando. Claro, a gente vai levar anos caminhando. Mas e aqui a América, que parece tão distante? Vocês sabem que aqui na América toda não foi encontrada nenhuma ossada de hominídeo que não seja Homo sapiens sapiens, tá? Ou seja, se acredita que aqui no nosso continente não houve uma evolução de hominídeos, que aqui no nosso continente só foi habitado por Homo sapiens sapiens, tá? Ou seja, de alguma maneira eles saíram da África e vieram até aqui. E aí os cientistas elaboraram algumas teorias para explicar como. Claro que amanhã depois pode ser que algum arqueólogo encontre um fóssil de Australopiteco e aí essa teoria cai por terra. Mas até o que se sabe, até o momento, né, como a história não é uma verdade absoluta, né, se acredita que não houve evolução de hominídeos aqui no nosso continente, que o Homo sapiens sapiens chegou aqui da maneira que é até hoje, tá? Então,
A pergunta que se faz é como eles chegaram até aqui, né? Se não tinha avião, se não tinha navio. Então, as teorias que temos são essas duas aqui. Para a gente entender elas, é preciso ver o mapa mundi de outra perspectiva, tá? Então, a teoria 1, ela diz que o homem, ele sai da África, ele caminha até a Europa, caminha até a Ásia, caminha até a Sibéria. Aqui temos o oceano, né? Aqui o glacial ártico, aqui o Pacífico. Aqui tem o Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering é a passagem de um oceano para outro. E se acredita que quando houve essa travessia, ali era tão frio que se formou um corredor de gelo onde foi possível as pessoas passarem a pé. Então eles cruzaram da Sibéria até o Alasca caminhando, chegaram na América do Norte e depois chegaram na América do Sul. Essa é a primeira teoria, a primeira hipótese. A outra hipótese, então, diz que o homem então sai da África, né? Ele caminha até a Europa, caminha até a Ásia, aí ele vem para cá, para a Oceania, que tem várias ilhas, foi possível fazer essa travessia a pé ainda. Na Oceania vão se confeccionar embarcações, e aqui entre a Oceania e a América do Sul existem várias pequenas ilhas, as ilhas da Polinésia, por exemplo. Então esses homens da pré-história, eles construíram as embarcações e navegaram de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Então a teoria 2 diz que primeiro foi habitada a América do Sul e só depois foi habitada a América do Norte. Tá? Então são essas as duas teorias que existem hoje a respeito desse assunto. Então as diferenças das duas é que a teoria 1, o caminho foi todo feito a pé e a América do Norte foi povoada antes da América do Sul. A teoria 2 diz que o caminho foi feito a pé e por embarcações, e que primeiro se povoou a América do Sul e depois a América do Norte, tá? Então essas são as duas hipóteses que existem hoje. Essa moça é a Luzia. A Luzia, ela foi encontrada aqui no Brasil, mais ou menos onde hoje é Minas Gerais. Ela teria morado aqui há 11.500 anos atrás. E ao se fazer a reconstituição computadorizada do rosto dela, se percebeu que ela tinha traços africanos e australianos. Dessa maneira, a Lucy seria uma prova de que qual dessas duas hipóteses estaria mais correta. Se ela tem traços africanos e australianos, que fica aqui na Oceania, seria uma prova de que a teoria 2 estaria mais certa do que a 1, tá? Bom, o que acontece? Como a Luzia é o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, os cientistas usavam e usam alguns até hoje essa data para dizer que o Brasil começou a ser povoado em torno de 11.500 anos atrás. Tínhamos essa data. Mas aí, a Niede Guidon, que é uma arqueóloga, ela trabalhou e trabalha até hoje no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e ali ela encontrou vestígios de carvão e pedras que, pelo olhar científico dela, seria carvão e pedra manipulados por pessoas, e que ao mandar analisar a datação daquilo, ela descobriu que pedaços de carvão e pedra lascadas comprovam a presença humana na América há mais de 50.000 anos atrás, então muito antes da Luzia. Só que muitos cientistas não acreditaram nela porque eles achavam que esses pedaços de carvão e pedra seriam provocados pela natureza e não por pessoas. A Niede, então, mandou esse material para a França para ser analisado por um arqueólogo de lá. E ele concluiu que esses pedaços de carvão e pedra, sim, haviam sido feitos por pessoas. Então, hoje, tem pessoas que acreditam que a América é povoada há mais de 50.000 anos, e tem gente que ainda acredita na tese de que é mais recente, que já é em torno de 11.500 anos que existem pessoas aqui na América e no Brasil, tá? Como era o Brasil quando os primeiros seres humanos chegaram aqui? O clima era seco e frio. Se é seco e frio, se é seco, significa que tem pouca chuva. Portanto, na nossa flora, tinha menos florestas e mais savanas.
E, portanto, os animais que viviam aqui na América e no Brasil eram animais gigantes, porque eles conseguem se mover na savana mais fácil. O tigre-dente de sabres, o tatu gigante e a preguiça gigante. Mas houveram mudanças climáticas há 10 mil anos atrás. O clima que antes era seco e frio ficou quente e úmido. Se é úmido, significa que tem mais chuvas. Portanto, as florestas aumentaram e as savanas diminuíram. E isso vai refletir nos animais, né? Naquela lei do evolucionismo, onde os seres mais bem adaptados evoluem, os animais gigantes não conseguiam se movimentar pela floresta. Portanto, eles não vão se adaptar e só vai sobreviver os animais menores. Eu coloquei aqui o exemplo do elefante na África, porque em alguns lugares da África a savana permanece, né? Por isso que o elefante ainda existe por lá. Mãe, eu tô gravando só um pouco. Como viviam as pessoas da pré-história? Eles viviam da caça, da pesca e da coleta. E agora eu vou mostrar para vocês 4 povos da pré-história que viveram aqui no Brasil. O primeiro deles é o povo da Lagoa Santa. Eles viveram aqui no Brasil de 8 mil a 4 mil anos antes de Cristo. Eles viviam na região onde hoje é Minas Gerais. Eles eram baixos e magros, eles comiam pequenos animais, frutos e peixes e viviam até os 30 anos de idade. Outro povo que vivia aqui era o povo da Flecha, também conhecido como Homem de Umbu. Eles viveram no sul e sudeste, ou seja, aqui no Rio Grande do Sul teve esse povo. Eles eram muito habilidosos no trabalho com pedras. E aqui eu vou mostrar para vocês 2 trabalhos feitos por eles, que foram encontrados por arqueólogos e hoje estão preservados em museus, tá? Esse aqui é uma boleadeira. Ela é composta por 3 pedras esféricas, muito bem polidas, dá pra ver, né? Seguradas por cordas de couro, tá? Esse instrumento era usado para caça. Ele é lançado nas pernas dos animais, o animal cai e aí o caçador consegue capturar ele. E aqui as pontas de flecha também feita pelos povos da Flecha. Outro grupo que viveu aqui foi o Homem das Conchas, ou povo dos Sambaquis. Eles viviam no litoral brasileiro, do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, tá? Eles caçavam pequenos animais, coletavam vegetais, mas a dieta principal era o peixe, tá? Como o alimento era abundante, porque eles viviam na praia e comiam principalmente peixe, eles não precisavam ser nômades, então eles eram sedentários. Com as conchas que eles recolhiam, eles abriam com o fogo, comiam o molusco que tinha dentro e a concha era jogada fora. Essas conchas vazias, elas foram se acumulando e formando montanhas de conchas, que vão ser conhecidas como sambaquis, tá? Nesses sambaquis era que eles construíam as suas cabanas e dentro dos sambaquis eles enterravam seus mortos e colocavam alguns presentes perto deles. Acontece que hoje esses sambaquis são muito ricos para os arqueólogos que escavam essas montanhas e descobrem esses objetos, esses ossos dessas pessoas e até restos dessas moradias. Aqui vocês têm uma imagem de um sambaqui hoje no litoral. Outra imagem mais de perto, assim, então aí tem ossadas, tem conchas, tem areia. Aqui tem uma montanha já escavada por arqueólogos, vejam que a escavação é por camadas, é um trabalho delicado, né? E os outros grupos que viveram aqui, então a gente viu o Homem de Lagoa Santa, o povo da Flecha, o povo dos Sambaquis e agora os agricultores e ceramistas. A agricultura vai surgir aqui no Brasil 4.000 a.C., ela vai melhorar a dieta da população, né? A população vai poder se fixar, não vai mais precisar ser nômade. E a população vai crescer, né? O principal produto agrícola era o aipim, ou a mandioca. E, junto com a agricultura, vai se desenvolver muito os ceramistas, né? A cerâmica. Os potes de cerâmica, eles tinham a utilidade de armazenar alimentos, de transportar água e alimentos,
eram usados como panelas, objetos decorativos também. Muita cerâmica foi encontrada no Pará, mas é uma cerâmica muito rica artisticamente. São vasos assim lindos hoje expostos em vários museus no mundo. Esse é um deles. Esse aqui está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Certo, gente? Esse é o conteúdo da pré-história americana e brasileira. E agora eu vou ajudar vocês a registrar todas essas informações no caderno. Então, peguem o caderno, uma caneta, canetinha colorida, para deixar bem bonito e organizado aí. Então, o título desse conteúdo, pré-história americana e brasileira. Primeiro item, as hipóteses. Como os seres humanos chegaram na América? Então, hipótese 1. Eles teriam saído da África, caminhado até a Europa, até a Ásia, até a Sibéria, atravessaram o Estreito de Bering, num corredor de gelo, chegaram no Alasca, habitaram a América do Norte e depois a América do Sul. Hipótese 2. Os seres humanos saíram da África, caminharam até a Ásia, caminharam até a Oceania, construíram embarcações e navegaram de ilha em ilha, habitaram primeiro a América do Sul e depois a América do Norte. Ok? Próxima bolinha, próximo item. Primeiros brasileiros. Então, a brasileira mais antiga encontrada foi a Luzia. Ela teria vivido no Brasil há 11.500 anos atrás, tinha traços africanos e australianos. A arqueóloga Niede Guidon encontrou vestígios de pedra lascada e carvão que comprovam a existência de pessoas no Brasil há mais de 50 mil anos. Ok? Próximo item. O Brasil da pré-história. O clima era seco e frio. A vegetação tinha pouca floresta e muita savana. Os animais eram gigantes, a preguiça gigante, por exemplo. Mas aí, há 10 mil anos atrás, ocorreu uma mudança climática, o clima ficou úmido e quente, a vegetação tinha mais florestas e menos savanas, e a fauna ficou com animais menores. As pessoas da pré-história no Brasil viviam da caça, da pesca e da coleta. E agora, o último item, que é os povos que viveram a pré-história brasileira. Então, primeiro povo de Lagoa Santa. O que vocês lembram que a gente estudou deles? Eles viviam onde hoje é Minas Gerais. Eles viveram de 8 a 4 mil antes de Cristo. Eles tinham estatura baixa, eram magros, se alimentavam de pequenos animais, de peixes e viviam em torno de 30 anos. Sobre o homem de Umbu, né? Outro item aí, outro povo. O que vocês lembram deles? Eles habitaram o sul e o sudeste brasileiro e eram habilidosos no trabalho com pedra. Por exemplo, pontas de flecha e boleadeiras. Homem das Conchas. Eles habitaram o litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Eles se alimentavam principalmente de peixes. Eles não eram nômades. Ao consumirem moluscos, eles comiam, né, o molusco e as conchas eram descartadas. Esse descarte de conchas formou montanhas conhecidas como sambaquis. Em cima dessas montanhas, eles construíam suas moradias e dentro dessas montanhas eles enterravam seus mortos juntos com presentes, né? Essas montanhas têm uma grande importância histórica para os arqueólogos que conseguem escavá-las e recuperar objetos e ossos para que a gente conheça um pouco mais sobre esse povo. Sobre os agricultores e ceramistas, né? A agricultura começa no Brasil 4.000 a.C. Ela permite que as pessoas não sejam mais nômades, a população cresce, o principal produto agrícola era a mandioca. E a cerâmica ela vai ser usada para armazenar alimentos, transportar alimentos e bebidas, para fazer panelas e também como objeto decorativo, certo?
Então, agora que esse conteúdo tá todo organizado, bem caprichado no caderno de vocês, nós vamos fazer 3 exercícios do livro. Nas páginas 63 e 65, vocês vão fazer o exercício 3, 4 e 5. Pausem o vídeo aqui, tentem fazer esses exercícios e, quando terminarem, deem play de novo no vídeo que eu vou fazer a correção deles, tá? Então, vamos lá. O número 3... outra coisa. Ficou dúvida sobre esse conteúdo? Vocês querem buscar mais informações? Leiam o capítulo 4 do livro de vocês, tá? É bem importante essa leitura. Até para vocês, antes de fazer os exercícios, também seria legal. Tem na página 58 vários exemplares de animais gigantes que habitaram a nossa região, algumas características sobre eles bem interessantes. E fora as imagens também no livro de vocês, sobre sítios arqueológicos, enfim, tá bem interessante, tá? Então, a número 3 é para assinalar a errada e justificar por que ela está errada. Entre a letra A, B, C e D, a errada é a letra B. A letra B diz que todos os cientistas atuais aceitam a tese de Ned Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. Ela está errada porque nem todos os cientistas aceitam a tese dela. Tem cientistas que ainda acreditam na tese de que lá na época da Luzia, 11.500 anos atrás, que haviam pessoas habitando aqui e não tão antes, quando sugere a Ned Guidon, tá? O número 4. Leia a frase a seguir com atenção. Provavelmente, os povoadores da América chegaram ao nosso continente depois de atravessar o Estreito de Bering, da Sibéria para o Alasca. Letra A. Qual é o significado da palavra estreito na frase acima? Aí vocês têm um trecho de dicionário com 4 significados diferentes para estreito. Qual desses 4 tem a ver com o Estreito de Bering, com aquele corredor de gelo que se formou? Tá? Então, número 1. Com pouco espaço. Número 2, apertado de pouca folga. Número 4, próximo chegado. Número 8, canal natural de pequena largura que estabelece comunicação entre 2 mares ou 2 seções do mesmo mar. Então, a letra A, o significado que mais se aproxima com o Estreito de Bering, é o significado número 8, tá? Letra B, indique a localização do Estreito de Bering. Ali no livro de vocês, na página 54, tem um mapinha que também vocês podem dar uma olhada ali para se localizar. Mas o Estreito de Bering fica entre a Sibéria e o Alasca, tá? E agora o número 5. O número 5 pede para vocês elaborarem no caderno um diagrama com a palavra arqueologia. Esse diagrama vai ter que ser assim, ó, arqueologia, cada letra numa linha. E escrevam isso no meio do caderno, não muito para a esquerda, nem muito para a direita. Por quê? Vai ter um roteiro onde vocês vão ter que adivinhar as respostas e completar como se fosse uma palavra cruzada, tá? Então, a letra A. Locais que guardam vestígios da presença humana, tais como restos de moradia, ossos de animais, plantas, etc. A resposta da letra A é sítio arqueológico. Então, vocês vão ter que encaixar a resposta dentro do diagrama, tá? Letra B. Nome do Parque Nacional fundado em São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu coloquei o nome do parque de propósito nesse vídeo para vocês conseguirem fazer essa, tá? O nome do parque é Serra da Capivara. Serra com 2 R's. Um dos R's, então, é o R da arqueologia, tá? Letra C. Montes de conchas sobre os quais as pessoas construíam suas cabanas e dentro das quais enterravam seus mortos. Sambaquis, né? Esse Q aí é de sambaquis. Letra D. Um dos mais antigos esqueletos já conhecidos, pertencente a uma mulher que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos. A gente conheceu 2 mulheres, né? A Lucy e a Luzia. A Lucy, na África, 3,2 milhões de anos. Luzia, Brasil, 11.500 anos atrás. No caso aqui, está se falando da Lucy. E. Arqueóloga brasileira que lutou pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara e da Fundação Museu do Homem Americano, Ned Guidon.
F. Povo que vivia nas florestas do sul e do sudeste do Brasil e era habilidoso no trabalho com pedra. Povo da flecha ou homem de umbu, os dois cabem ali. Arma composta de 3 bolas de pedra ligadas entre si por cordas de couro. Boleadeira. H. Ferramenta usada para abater animais, cortar árvores e também como arma de defesa pessoal. Machado. I. Povo que viveu entre 8.000 e 4.000 a.C., de estatura baixa, magro e que comia pequenos animais, frutos, peixes e caramujos que viviam nos rios. Povo de Lagoa Santa. J. Técnica que revolucionou a produção e oferta de alimentos, contribuindo para um aumento da população. Agricultura. E a última, argila modelada e cozida no fogo, como é que eu chamo? Cerâmica, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a pré-história americana e brasileira. E até a nossa próxima aula. Beijos!